nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e hoje nós vamos falar sobre o departamento de mastologia, que é o departamento que cuida dos tumores na mama. E vamos falar também de uma técnica pioneira na cirurgia que começou aqui no Hospital de Amor. Para isso eu estou aqui com o Dr. Gustavo Zucca, que é coordenador do departamento de mastologia. Primeiro, doutor, o que é o departamento de mastologia? Eu falei que é o que cuida dos tumores da mama, mas é um pouco mais amplo que isso, né? A gente sabe que os tumores da mama são talvez os mais importantes aqui na instituição. Eu costumo brincar com os meus colegas e digo que o nosso departamento é o mais importante do hospital. Mas é porque é o tumor das mulheres, a gente tem que se preocupar com elas e cuidar muito dessas mulheres que são tão queridas. E aí o que acontece? A gente sabe que o câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres, né? O câncer não melanoma. E então a gente tem um movimento muito grande realmente, são 18 mil consultas por ano. E aí nós nos preocupamos não só com o diagnóstico, mas com o tratamento e sobretudo também com a reconstrução mamária, que é para a retomada da autoestima daquelas mulheres que por algum motivo tiveram que perder suas mamas. Então esse departamento é composto de 5 especialistas. Ele foi fundado pelo Dr. Rafael Eick. Que continua atuando. Que continua conosco, trazendo toda a experiência que nos ajuda muito. E então, juntos, a gente consegue fazer com que esse problema que aflige uma grande quantidade de pessoas possa ser um pouquinho tratado com delicadeza e a gente poder refinar um pouquinho o tratamento dessas pacientes. Doutor, você falou em 18 mil consultas por ano, é um número gigantesco. É verdade. Isso considerando que nós estamos falando de mulheres que já passaram pela prevenção, fizeram seus exames e alguma coisa foi detectada. Quer dizer, não é? São mulheres que já foram encaminhadas para a oncologia. Uma parte sim, Lu, é que assim, o departamento ele tem algumas portas de entrada. Uma delas é a prevenção, é claro. Mas nós também somos responsáveis pelo atendimento de pacientes de todas as regiões do país e que muitas vezes chegam até nós sem ter passado por uma prevenção. Eles e num estado mais avançado. Exatamente. Na grande maioria das vezes eles já vêm com um diagnóstico num momento mais avançado da doença. Então a gente tem os pacientes que vêm do nosso departamento de prevenção, geralmente esses em estadios iniciais, bem no início. E fica um pouco tempo? Exatamente. E as pacientes que vêm de outras regiões do país, aí a gente vê em vários momentos do problema, vamos dizer assim, né? E a gente teve agora recentemente o Outubro Rosa. O Outubro Rosa tem conseguido mesmo sensibilizar dentro hoje do departamento? Você percebe isso? Infelizmente não, eu não acho que tem. Eu acho que falta muito, acho que falta diálogo entre profissionais. Eu acho que aqui, até mesmo dentro da nossa instituição a gente precisa aprimorar mais isso, uma coisa que eu tenho conversado com o pessoal da prevenção. Eu acho que a gente não pode agir como departamentos separados, a gente tem que ser uma coisa só. E quando a gente fala em tratamento do câncer de mama, a gente tem que ir de ponta a ponta. E a gente, de mão dada, vai fazer o melhor pelo paciente. Então, a gente pensar que a prevenção só vai fazer o diagnóstico e isso não é uma coisa correta. Só saber o diagnóstico precoce não adianta nada se eu não fizer a cirurgia no momento certo, se eu não fizer a quimioterapia adequada, se eu não fizer os demais tratamentos no momento oportuno. Então, a gente tem que pensar como um time. E é assim que a gente tem feito. A gente montou o que a gente chama de Breast Unit, que seria a unidade de tratamento de mama, onde a gente consegue conversar entre os pares. Então a gente tenta conversar com o pessoal da prevenção, o pessoal da radiologia, o pessoal da radioterapia, o pessoal da oncologia, fisioterapia, psicologia, e aí juntos a gente consegue dar o melhor para o paciente. E isso é o tempo todo, esse diálogo, essa troca de informações, quando uma paciente pensa assim, bem, hoje eu vou consultar com o Dr. Gustavo mesmo. Vou consultar com ele. Não é você que só está na frente. Quando você pega o prontuário dela, tem toda uma equipe representada naquele momento por você. Isso é o que a gente deseja. É claro que, como eu estava te dizendo, algumas coisas ainda não estão acontecendo. A gente tem lutado para que isso aconteça. E a gente não pode desistir. Então, a gente tem sempre que pedir essa união de todos e que a gente trate de uma forma conjunta os pacientes. Então, a gente tem reuniões multidisciplinares, reuniões interdisciplinares para tentar minimizar isso. Mas mesmo assim ainda existem algumas falhas que a gente precisa cada vez estar evoluindo para conseguir resultados cada vez melhores. E quando a gente fala em câncer de mama, é evidente a gente está mexendo com a vaidade feminina. Claro. Porque a mama é uma parte muito ligada à mulher, à feminilidade da mulher, ao exercício dessa feminilidade.
E quando nós falamos em câncer de mama, a gente fala imediatamente em cirurgia? Todos os casos requerem cirurgias, maiores ou menores? O tratamento ele envolve cirurgia, quimioterapia, radioterapia e, obviamente, que todo esse suporte que a gente estava dizendo um pouquinho antes. A cirurgia geralmente chama atenção, porque é ela que vai acabar causando um dano físico na paciente e isso acaba, de certo modo, traumatizando, né, por conta desse tratamento. É lógico que existem outras coisas que acabam chamando atenção, como, por exemplo, a quimioterapia, se a paciente precisa fazer, perder cabelo. Mas a cirurgia, de uma maneira geral, é um impacto. Então, normalmente é o que é feito primeiro, né? Normalmente, sim. Depende, obviamente, do momento caso a que ela caso, chega. Sim. Pode ser que precise ou não da cirurgia no primeiro momento, pode ser que a gente comece com medicamentos. Mas, de maneira geral, a cirurgia ela tem um papel importante para controle localizado da doença. E o que a gente gostaria? Que as mulheres chegassem no início para a gente poder ser o quê? O mais conservador possível. Usar técnicas que a gente, se possível, a gente usa técnicas de cirurgia plástica para retirar o tumor, permitir que a mama às vezes fique até mais bonita do que era antes. E se não é possível, a gente precisa fazer a retirada da mama, que é a chamada mastectomia, aí nós vamos tentar fazer a reconstrução da mama no momento oportuno, que pode ser no momento da retirada da mama ou algum tempo depois. E isso, obviamente, vai depender de cada caso. Então, os colegas, os médicos da nossa equipe vão analisar o caso e vão oferecer para o paciente o que for melhor no momento certo. Agora, em relação a esse o que for melhor, o Hospital de Câncer, o Hospital de Amor de Barretos, né, tem sido notícia porque tem feito um procedimento cirúrgico que é muito pouco invasivo, digamos assim, e que é uma novidade e que começou aqui no Hospital de Amor. Como é que é esse procedimento? Você vê como são as coisas, né? Nós somos pioneiros no treinamento de médicos para cirurgias oncoplásticas. Então, desde 2009 que a gente tem um centro de treinamento que acabou estimulando outros centros de treinamento no país, mas nós somos os pioneiros. E aí, recentemente, tendo em vista que o hospital já estimula cirurgias minimamente invasivas de tumores de outras áreas, nós temos o IRCAD, que é um centro de referência para treinamento de cirurgia minimamente invasiva. Nós, por que não tentarmos fazer algo para a mama? E a gente vê que em alguns países como Turquia, Japão, França, Itália, já tem alguém tentando alguma coisa nesse sentido. Por que não no Brasil a gente não tentar fazer isso, já que nós temos condição para tal? E aí, junto com o Dr. Antônio Bailão, nós nos reunimos e falamos, vamos tentar fazer isso? E aí, então, conseguimos achar uma paciente adequada, uma paciente que não tem câncer, uma paciente que precisa fazer uma cirurgia redutora de risco. O que vem a ser isso? Uma paciente que tem chance um pouquinho mais aumentada que a população normal de apresentar o câncer. Então, a gente oferece para ela retirada da mama por proteção. Ela tem o teste genético positivo, vale bem dizer, porque não é para todo mundo. É bem criteriosa essa escolha, não é uma cobaia que foi pega. Não, de maneira né? nenhuma. Uma paciente que tem todas as indicações, apesar de não ter ainda, graças a Deus, apresentado o tumor. Exatamente. Né? E além disso, tem mamas pequenas. Por quê? Porque é uma técnica nova, nós também estamos num processo de treinamento com essa técnica. E aí, felizmente, a gente conseguiu fazer o caso e ficamos muito contentes com o resultado. Agora, o que a gente sabe? Que a gente precisa aprimorar cada vez mais isso, para que a gente possa diminuir o tempo cirúrgico, chegar a oferecer isso para mais mulheres, então. Então, isso agora é um processo que a gente chama de curva de aprendizagem. Então, a gente vai, com o tempo, aprimorando a técnica para poder propiciar melhores resultados. Então, o que vem a ser isso, se você me permite? Porque assim, eu sou leiga. A maioria das pessoas que estão nos assistindo, com exceção aí dos, talvez, estudantes de medicina, são leigos. O que tem de diferente nessa técnica aí que tá com todo esse cuidado em realizar? Então, a ideia é a gente, como diz o próprio nome, minimamente invasivo, através de uma pequena incisão de 3 a 5 centímetros na região da axila. A gente vai colocar um aparelho de endoscopia, que na verdade é um mecanismo chamado single port, e por ele a gente coloca 2 pinças endoscópicas e uma câmera. E aí, através daquele pequeno orifício, a gente consegue fazer a retirada da mama, a preparação daquela loja para receber um implante mamário, uma prótese de silicone, e a paciente, então, com uma pequena cicatriz, é oferecido o tratamento clássico, que é a chamada mastectomia, e a reconstrução mamária. Então, é uma cirurgia minimamente invasiva mesmo,
Obviamente que não é simples, a gente exige uma série de detalhes, mas à medida que formos ganhando experiência na cirurgia, acreditamos que cada vez mais os resultados tendem a ser optimizados e a gente consiga oferecer isso para mais mulheres. O interior da mama, a mama em si, é retirada por esse pequeno furinho, por esse cortezinho, digamos exatamente. assim. É uma incisão. E por ali mesmo se coloca a prótese, então a parte externa da mama fica até mais bonita. Vamos dizer assim, fica intocada. Até mais bonita, porque eu imagino que a prótese deva dar aquele upzinho, né? A gente tenta, se a gente conseguir acertar o implante correto, eu costumo dizer para os nossos pacientes que reconstrução não é uma cirurgia estética, porque ela envolve uma série de fatores que são inerentes e dependem do tratamento. Então, se a gente consegue a união de fatores favoráveis, muitas vezes ela pode ficar com as mamas até mais bonitas do que antes da cirurgia. O pós-operatório é completamente diferente? É muito tranquilo. No caso da primeira cirurgia, eu te devo dizer que o pós-operatório levou um pouquinho de náusea, um pouco de desconforto, porque foi uma cirurgia longa para nós, por ter sido a nossa primeira cirurgia e termos tomado todos os cuidados. Então foi lenta a cirurgia. Mas nós acreditamos que, à medida que essa experiência for aumentando, a cirurgia vai ser cada vez mais curta. Mas só de não ter aquele monte de curativo... A paciente estava ótima, de maneira geral. A mama ficou com um resultado excelente e ela ficou muito satisfeita. Então, assim, apesar dos efeitos de uma anestesia prolongada, a paciente ficou muito feliz e uma incisão pequena com uma boa recuperação. E que venha para ficar essa técnica, então, né? Para cada vez ser mais aprimorada, todos os médicos do Hospital de Amor cirurgiões que lidam com isso, possam ser treinados e daqui uns dias a gente está fazendo escola disso. Que assim seja. Que assim seja, né, doutor? Muito obrigada pela presença, viu? Nós que agradecemos. E se você quer saber mais sobre o Hospital de Amor, sobre as novas técnicas, inovações, sobre a humanização, o jeito que a gente trata do paciente para ganhar o título de Hospital de Amor, acompanhe nosso site. Agora é hospitaldeamor.com.br. Nosso programa também está lá. Até a próxima.